O Mundo Infernal de Branwell Brontë, um livro escrito pela Daphne du Maurier sobre o irmão das irmãs Brontë, o Branwell. Ela vai falar sobre a vida dele com base em pesquisa que ela fez nas cartas da família, na obra deixada por ele, né, os poemas, a obra juvenil, né, de infância, e relatos de outras, de pessoas que o conheceram a família, enfim. Como eu falei no vídeo passado, é um livro que eu leio como romance biográfico, mas é considerado uma biografia, um livro de não ficção. Então, assim, ninguém lê esse livro como romance biográfico, ninguém o pesquisa, né, como romance biográfico. Isso é uma coisa que eu faço porque é assim que o livro funciona pra mim, pelos motivos que eu falei lá no vídeo passado. A Daphne dá um tratamento bastante literário pro livro, e por isso é tão gostoso de ler, é um personagem perfeito para ela, mas ela escolheu encaixar o Brown em um determinado estereótipo, e a partir desse estereótipo que ela já escolheu previamente, ela montou o quebra-cabeça sobre a vida dele. Então ela interpreta a obra dele, interpreta as cartas, com base nessa ideia que ela formulou previamente sobre como seria o personagem Branwell para ela. E aí a gente pode debater isso, enfim. Eu fiz a mesma coisa com o livro que a Elizabeth Gaskell escreveu sobre a Charlotte Brontë, né? Eu também, pessoalmente, o leio como um romance biográfico, mas esse livro não é lido como um romance biográfico, né? Ele é considerado uma biografia, um livro de não ficção, é estudado como tal, né? Essa é uma escolha idiosincrática, digamos, pessoal minha, pelos motivos que eu falei. E aí, claro, interpretem isso com um grão de sal, né? Com certeza eu estou errada aí, enfim. Mas é a forma como esses livros funcionam para mim, pela maneira como eles lidam com as fontes. É claro que você pode argumentar que toda biografia ela tem um espaço de escolha subjetiva do biógrafo, né? E essa escolha é feita de forma maior, com mais ou menos consciência por parte do próprio biógrafo e do leitor, e com mais ou menos transparência também do escritor para com o leitor. Também pode argumentar isso, que toda biografia tem um pezinho no romance biográfico, porque sempre haverá aquelas lacunas que o biógrafo vai preencher com a própria imaginação, com uma escolha subjetiva de como encaixar aqueles fatos, de como interpretá-los, né? O que eu acho é que é nesse romance da Daphne du Maurier e... já estou chamando de romance, né? Nesse livro da Daphne du Maurier e no livro da Gaskell, prepondera muito essa escolha subjetiva das duas autoras, que primeiro formulam um estereótipo sobre as pessoas a serem biografadas, e depois montam os fatos de acordo com o estereótipo que elas querem passar sobre aquelas pessoas. Eu acho que isso é muito forte nesses dois livros. Mas gostei muito do livro da Daphne, voltando aqui. E recomendo porque... acho que é um personagem pouco comentado aí da família Brontë, o Branwell. Tá, terminei esse livrinho para continuar aí na minha obsessão de livros, de leitura de livros sobre as irmãs Brontë. O próximo livro que eu vou ler, eu também peguei em formato e-book, dessa vez na biblioteca. É uma biografia, vou comentar isso um pouco mais tarde, da família Brontë, intitulada O Mito Brontë, escrito pela crítica literária britânica Lucasta Miller e publicado em 2001. Então é um livro publicado posteriormente a outra biografia que eu mencionei no vídeo passado, que é da Juliet Parker, que é sobre as Brontë, os Brontë, né, que é a família Brontë. Então, o Mito Brontë se propõe a ser, na verdade, uma meta-biografia. E eu achei interessante pegar esse livro agora. Ela vai comentar as formas como as irmãs Brontë foram lidas e pensadas ao longo do tempo. E para isso ela vai usar não só biografias escritas até então, e aí ela menciona a biografia da Juliet Parker e a biografia da Lyndall Gordon, que são duas
fortes biografias, né? O tema Brontë. E também representações das irmãs na cultura popular. Então, achei interessante, comecei a ler. Já achei a proposta do Lucasta bastante legal para esse meu projeto, essa minha obsessão de ler sobre as irmãs Brontë. E é isso. Vou ler esse livro da Lucasta e tô lendo alguns outros livros também, que aí eu comento aqui no vlog, pra vocês no resto do vlog. É isso, eu espero que tenham gostado. Tchau. Calendário do Advento de chás. Eu faço todo ano. A ideia do calendário do Advento é que todos os dias, do dia 1º de dezembro ao 24 de dezembro, você tira alguma coisa. Na infância, chocolate, esse tipo de coisa. E esse de chás, cada dia você tira na sorte um chá diferente. Eu já tentei várias marcas. Ano passado eu usei essa mesma marca e eu gostei. Vamos ver. Será que eu consigo abrir com uma mão aqui enquanto eu filmo? Acho que não, peraí. Eu abri essas abas aqui, ó. Tem esse desenhozinho. Tem todo tipo de caixa, né? Tem caixas maiores, com janelinhas mesmo. A ideia é de ser uma coisa grande com janelinhas. Mas esse eu acho mais prático, tá? Agora eu vou continuar a abrir aqui. Tá, aí você abre essa aba aqui. Acabei rasgando. E aí o primeiro chá que aparece aqui vai ser o primeiro chá do Advento. Esse é de frutas vermelhas. Olha só. Com rooibos. Rooibos é um tipo de erva. É um chá sem cafeína, né? Tá, beleza. Vou fazer aqui e mostro pra vocês. Tá, aqui tem um perfume muito bom. E uma cor avermelhada. Tô servindo na minha caneca de mercado de Natal, que eu sempre coleciono. E tem as frutas vermelhas, mirtilo, morango e framboesa. Hortelã, o rooibos, que é a erva principal, e hibisco, folha de flor de hibisco. Vamos provar e ver se vai ser bom. O cheiro é muito bom. Vou deixar aqui por 3 minutos. E é isso aí. Tô começando um novo diário hoje e decidi mostrar o caderno enquanto eu não tô usando, né? É da Paper Planks. Esse é tamanho médio. E tem um fechozinho aqui. É baseado numa edição de um livro do Shelley. Então, eles fazem cópias de edições de livros antigos, né? Aí é bem... Deixa eu filmar de perto. Bem detalhado, bem lindo. Tá. A folha é com linhas. Eles têm esse envelope atrás, mas eu nunca uso. Não, acho um pouco frágil, né? Envelope de papel. E aí, pra começar, eu fiz uma decoração na primeira página. Com um carimbo, que é um adesivo. Aqui fiz uma colagem. Esse é um trecho de um poema da Emily Dickinson. E aí, nas outras páginas, eu completo o poema. E aí, cada página, a cada dia, quando tem tempo, né? Porque é um diário pra escrever todo dia. Nem todo dia a gente tem tempo. Mas quando eu tenho tempo, eu faço uma decoraçãozinha. E é isso. Eu esqueci de mostrar essa parte aqui que também simula livro antigo. Não sei como fala isso. Essas beiradas do papel. E o diário tem também um marcador. Acho que eu não mostrei. Aqui. Uma fitinha de marcar. É isso. A quantidade de covos já aumentou exponencialmente. Apareceram uns 4 covos aqui em seguida. E eu fico dando comida pra eles, né? Aí eles me seguem. Ai, que doido.
É muito corajoso esse couve. Chegando pertinho. Olha isso. Tomei a terceira dose da vacina hoje e tô aqui de molho, né? Um pouco febril. Decidi pegar pra ler o próximo livro daquela minha lista de livros que eu não sei se vou me desfazer. Destinos e Fúrias. Esse livro é de 2015, eu acho. Quando eu li o primeiro capítulo, eu pensei, não, esse é muito meloso, não vai rolar uma química com esse livro. Pensei que eu não ia continuar além das 100 páginas que eu me comprometi a ler, né? Mas, embora eu não tenha interesse nenhum de acompanhar esses personagens, que meio pessoas assim, com uma vida relativamente privilegiada, mas criando tempestade em copo d'água e meio que indo pro buraco. Eu não tinha interesse nenhum de acompanhar esses personagens, mas a autora, ela tem o dom de contar a história. Ela nos leva na história, a gente começa a ler e quer continuar pra saber o que vai acontecer mesmo. Não tendo interesse nenhum nesses personagens, tô achando interessante esse aspecto. Passei das 100 páginas e agora eu acho que a história fica um pouco mais interessante pra mim, pelo menos, porque, bom, a gente segue esse cara que é o Lancelot, do nascimento até a meia-idade. Ele se casa com a Matilda e aparentemente é um casamento assim dos sonhos, né? Eles se complementam muito bem, são parceiros. Durante muito tempo ele tem problemas com a carreira, porque ele quer seguir a carreira de ator, mas não consegue. Aí se descobre como teatrólogo. Mas uma série de coisas acontece, ele sofre um acidente, aí tem crise novamente. E aí ele vai assistir uma ópera e se encanta com aquele objeto artístico, aquela ópera, fica louco e quer voltar a escrever uma peça de novo, fazer uma colaboração com o autor da ópera. E aí conhece esse cara e eu tô nessa parte que ele tá se apaixonando por esse cara, tá se apaixonando sem perceber. E aí agora tá ficando mais interessante. Todo o blurb desse livro é de que é um livro sobre traição, né? Mas meio que eu tô além das 100 páginas e esse aspecto dele se apaixonar por esse cara só aparece agora. Então todo o início da história é realmente a autora nos situando aí na vida do Lancelot e da Matilda. Nessa primeira parte, que chama Destinos, né? A segunda parte do livro ainda não comecei, que é Fúrias. E, levando o destino desse personagem até esse momento que ele vai se apaixonar por esse cara. Tá interessante agora. E o que eu achei legal do livro também é como a autora muda de perspectiva de um personagem para outro. Nos levando por diferentes perspectivas, assim, construindo uma narrativa mais rica. Mas como eu falei, são personagens ricos, assim, relativamente privilegiados, com uma vida privilegiada, mas que ficam aí nessas pequenas questões, criando tempestade em copo d'água. Mas tô gostando da narrativa da autora, então tô lendo isso, nesse estado semi-febril. E tradição de infância, sempre que eu tomo vacina, eu como uma barra inteira de chocolate. Esse aqui é chocolate de supermercado, então na verdade deve ter mais açúcar que chocolate, né? Mas é isso aí, chocolate amargo com avelã. Então, chocolate e Destinos e Fúrias. Vamos ver se eu termino esse livro hoje. Tchau. Já tô com um aspecto um pouco melhor da vacina. Nada que uma barra de chocolate não funcione. Bom, evoluí na leitura, o livro tomou um rumo totalmente diferente do que eu tava imaginando que ele ia tomar. Esse caso com o compositor de ópera não se realiza, vira aquele amor não realizado, porque o compositor sofre um acidente e morre. Na hora que eu li isso, eu quis jogar o livro na parede e falar, para! Então não é essa traição que essas resenhas mencionam quando fala esse livro, né? O que acontece é que o Loto vai descobrir... Bom, vão contar pra ele que a esposa dele tinha tido um caso com um ex-chefe. Na verdade, em troca de dinheiro, numa época que eles estavam precisando de dinheiro, né? Na época que o Loto estava tentando a vida como ator e não estava conseguindo fazer carreira. E aí, supostamente ela teria tido esse caso com o chefe em troca de dinheiro. O Loto ouve isso e não necessariamente isso é verdade, mas o Loto acredita e aí é só ladeira abaixo. Ao mesmo tempo que ele descobre essa traição da esposa, a mãe dele falece, a mãe tinha sido sempre contra o casamento. E aí, logo depois, tô dando todos os spoilers aqui no livro, né? Logo depois, o próprio Loto falece de aneurisma aos 46 anos, tal como o pai havia morrido.
E aí a gente passa para a segunda parte da história, as Fúrias, que é a perspectiva da Matilda, da esposa dele, né? Começa com ela viúva e intercalado com essas cenas do presente dela viúva, tem as cenas do passado. Então a gente fica sabendo a história dela desde criança até o momento que ela se tornou viúva. E a perspectiva dela nesse relacionamento é um pouco diferente, então eu achei interessante também alguns aspectos desse relacionamento que a gente tinha uma visão de acordo com o que o Loto pensava que era e na verdade era ela. E até agora tá parecendo que essa história do caso com o chefe na verdade era uma mentira. Não sei, tô com essa impressão. Então vamos lá. Vou ver se eu termino ainda hoje esse livro. Não sei. Eu gostei mais da primeira parte do livro. A história do Loto é contada de forma cronológica, mas de uma forma muito envolvente, que entra e sai dos diversos personagens, enquanto que a história da Matilda é fragmentada, né? E eu acho que o livro perde um pouco a força nessa segunda metade. Vamos ver. É isso, até mais. Terminei Destinos e Fúrias. Acaba que, na verdade, a traição sobre a qual o Loto tinha ficado sabendo por meio que de uma fofoca, assim, uma conversa maliciosa, na verdade não tinha sido uma traição. A Matilda tinha tido um caso com o ex-patrão dela na galeria, mas era um caso que ela teve antes de conhecer o Loto, durante o tempo que ela estava na universidade, porque esse cara pagava a universidade pra ela, né? Esse chefe dela pagou a universidade pra ela, tipo um contrato que ela tinha com esse cara, de meio que ser a amante dele, em troca de poder ir pra universidade. Mas assim que ela conheceu o Loto, ela terminou esse contrato, né? Ela terminou tudo. E depois que ela começou a se relacionar com o Loto, ela não teve nenhum caso. Então, é isso, uma questão de mal-entendidos. O livro faz referências à Antiguidade Clássica, o próprio título, né, pode remeter à Antiguidade Clássica. E o livro tem essa pegada mesmo de tragédia, tem os momentos meio exagerados, dramáticos e alguns acontecimentos que não são verossímeis, né? Então tem essa pegada um pouco de tragédia. O jeito de escrever também. A narração às vezes é interrompida por colchetes que ou parecem instruções de um diretor de teatro ou de um escritor de uma peça, ou parecem um coro de uma peça grega, né? Isso é interessante. E também a referência às peças que o Loto escreveu cronologicamente. Às vezes há trechos da peça, às vezes há o nome da peça, a data e a reação que essa peça causou em algum dos personagens. Tem uma cena que é escrita, uma cena que o Loto participa que é escrita na forma de uma peça. Então a autora brinca com isso também. Eu achei interessante. É considerado um livro lírico, né? Acho que até o blurb aqui fala isso. E tem umas símiles, umas metáforas e tal, mas eu acho que é um pouco meloso, assim, nesse ponto. Mas como eu falei, a autora te leva na narração. E eu tava precisando de um livro assim, né? Até tô melhor agora, mas naquele estado semi-febril, eu acho que é um livro bom pra isso. Se você tá precisando de um livro que te leve. E eu não tava nem aí pra esses personagens, pra essa história, sabe? Como eu disse, pessoas fazendo tempestade em copo d'água, indo pro buraco, e aí sim. Mas mesmo assim a história me levou e eu fui até o fim. Esse livro saiu numa época que todas as capas de livro tinham mais ou menos esse estilo, esse tipo de letra afundada em flores. Mas nessa capa eu acho interessante porque são as duas partes do livro, né? Destinos, tá entre rosas, e Fúrias, que é a época da viuvez, e a época que a gente descobre várias questões que não tinham ficado claras para os personagens quando a gente leu na primeira parte do livro. A questão das fúrias, elas estão entrelaçadas nos espinhos aqui das rosas. Achei interessante essa brincadeira com a capa. Tá, gostei de ter lido, é um livro que foi legal de ter lido nessa fase agora, mas vou me desfazer dele. Não é um livro que eu vou reler, então é um livro também daquela minha lista que vai embora. E é isso aí, depois volta aqui. Tchau. Eu decidi me desfazer desses dois livros também, né? Esse aqui tava na lista original. A princípio eu pensei em manter,
Mas é bobagem, é outro livro que eu não vou reler. Então vou me desfazer. E eu vou me desfazer desse aqui também, porque eu comprei a edição atualizada em formato de e-book. Porque em e-book vai ser mais fácil achar essas partes que são atualizadas. Eu acho, espero. Então eu comprei em e-book e vou me desfazer disso aqui também. Porque eu não vou reler esse objeto aqui, né? Se eu for reler, eu vou reler a edição atualizada, obviamente. Então, decidi ser fria, calculista, abrir espaço na estante e me desfazer desses dois, porque eu comprei 2 livros novos, lançamentos, que são livros grossos, vou mostrar aqui. Então, tem que abrir espaço na estante. Então, aqui, primeiro livro que eu comprei, lançamento é esse ano, gente, ainda tô mal da vacina. O lançamento esse ano são os diários e cadernos pessoais da Patricia Highsmith, uma seleção, né? E, cara, eu tava super ansiosa por esse lançamento desde que eu ouvi que esses diários estavam sendo editados, organizados. E finalmente esse mês chegou aqui pra mim. E você vê, é um catatal, tem umas 900 páginas. Já comecei a ler, obviamente. Ela ainda tá na universidade, 1941. E é engraçado que ela mantinha paralelamente diários, nos quais ela relata de uma forma mais tradicional o que acontece no dia a dia. E cadernos nos quais ela faz reflexões sobre escrita, sobre questões da vida, reflexões políticas, filosóficas, enfim. E ela mantém isso em paralelo. Achei interessante que ela não escreve no diário tudo, né? Ela mantém listas de cadernos em paralelo. E aí a edição dessa obra também obedeceu isso. Eles colocam os trechos de diário e quando tem trechos cronologicamente semelhantes no caderno, eles também colocam lado a lado, assim. É bem interessante de acompanhar. E assim, Patricia Highsmith, uma personalidade bastante difícil, não deve ter sido muito interessante conviver com ela, mas lê-la é interessante. E tá, é isso. Esses são diários, primeiro catatal, e o segundo catatal que eu comprei é uma coletânea de cartas da Shirley Jackson, organizada pelo filho dela, também já comecei a ler. E também lançamento esse ano, quando eu fiquei sabendo, também já estava super ansiosa. Eu gosto de livro de capa branca, embora não seja prático, né, porque suja fácil. Eu gosto mais de paperback do que livro, como falo, hardback, na verdade. Mas esse lançamento não aguentei esperar, tive que comprar. Enfim, leitora ansiosa. Já comecei a ler também. As primeiras cartas são, na maior parte, pro marido dela, quando eles estavam meio que namorando, assim. E aquela coisa, né? O cara não prestava muito, não, né? E pelo casamento a gente já vê que o negócio vai pro buraco. Mas são cartas que ela tá super apaixonada e ela tem um senso de humor muito interessante nessas cartas também. Mas eu já cheguei no momento, ela começa em 1938, se não me engano, tem uma introdução aqui. Opa, tô em 38 ainda. Mas tem um momento que ela vai relatar a carta que ela escreveu pro cara depois de uma depois de um acontecimento dramático que eles estavam namorando, aí os pais dela saem de casa e ele vai visitá-la nesse momento que os pais não estão lá. Só que os pais voltam para casa antes do que eles estavam esperando e esse namorado da Shirley vê isso e sai correndo, cara. Vai embora, sai correndo, uma coisa chocante. Os pais vêm aqui e ficam chocados. E aí o que a Shirley faz? Sai correndo atrás do namorado. Aí o cara briga com ela ainda por cima, faz esse papelão na frente dos pais dela e briga com ela. Aí ela meio que escreve essa carta pedindo desculpas pro cara. Gente, tudo errado nessa situação, né? Dá vontade de sacudir a Shirley e falar, cara, larga esse menino, que esse cara é um tremendo, um 7-1. Mas não, a gente sabe que ela vai casar com esse cara ainda por cima. Então, assim, essa carta eu acho, assim, dramática. Dá vontade de sacudir a Shirley. Mas é isso, eu tô gostando também do senso de humor dela, né, nessas cartas. Né? E, pra quem já leu a biografia dela, também é algo que enriquece. Porque, aí você vê alguns relatos nas palavras dela e da Patricia Highsmith nos diários. Então, essas foram as minhas compras, minhas leituras atuais e vou ler lentamente, né? Esse aqui talvez me dure todo o inverno aí pra terminar esses 2 livros. É isso e até mais. Tchau.
Próximo chá. Eu não sei se vou filmar todos não, porque eu vou esquecer de filmar, né? De maçã com canela. Também tem hibisco. Hagebutte é uma frutinha. Maçã, canela, hortelã. E é isso. Também ervas. Então, o primeiro chá foi de erva, esse também é de erva. Vamos ver. Aqui. Mais uma caneca de mercado de Natal. E vou esperar para provar. O de ontem, ele era bom pra quem gosta de chá de frutas vermelhas. Ele também tinha um azedinho assim. Mas em geral eu gosto de chá que tem chá, né? Que tem cafeína. Mas vamos ver esse aqui. O que eu gosto dessa caixa é que eles variam bastante sabores. As outras caixas que eu já testei, tinha até alguns chás bons, mas muita coisa parecida um com o outro, sabe? Tá, vou provar esse aqui. Tô lendo vários livros ao mesmo tempo. Já mencionei que eu estou lendo os diários da Patricia Highsmith, as cartas da Shirley Jackson, a biografia da Lucasta Miller, né, o Mito Brontë. Peguei mais um livro de não ficção pra ler. Esse eu acho que eu vou me desfazer, por isso que eu coloquei na frente, na fila. Vivendo em Quadrados, Amando em Triângulos, publicado em 2015. Sobre o grupo de Bloomsbury, mas centrado na Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf é o que eles ficam no centro e ela vai explorar as pessoas que transitaram por esse grupo, vinculados à Virginia, como se fossem círculos concêntricos. E também no início ela começa falando sobre os pais da Virginia, os irmãos e a infância da Virginia Woolf. Tá bem resumido, eu acho que se você já leu alguma biografia sobre a Virginia não vai ter nenhuma novidade. A autora toma uma certa liberdade, não sei, ao falar da Laura Stephen, que é a meia-irmã da Virginia, filha do pai dela com a primeira esposa, Minnie Thackeray, que morreu, aí ele ficou viúva e casou com a mãe da Virginia Woolf, enfim. Ele tinha tido uma filha. E essa filha era portadora de alguma deficiência, que não se sabe hoje em dia. E ela meio que ficou bem isolada da família. Eles acabaram por interná-la em um asilo e ela morreu lá. E nem se comenta muito sobre ela, a Laura. E a autora então tomou uma certa liberdade de fazer um diagnóstico sobre o que a Laura tinha, né? E aí, com base em análise de fotografia, ela levanta a hipótese de que a Laura era portadora da síndrome de Down. Eu não tinha visto nenhum biógrafo mencionar isso. Já havia visto biógrafos mencionando que talvez fosse portadora de autismo. Mas é bem controverso, bem complicado você fazer, assim, um diagnóstico. Ela, a autora, né, que nem é uma profissional do ramo, fazer um diagnóstico posterior aos fatos, e ainda mais com base apenas em análise de foto, né. Então, achei assim bem controverso. Mas tá, bem no início, ela analisa os diários da Virginia muito, cita muitas cartas, fotos, e bem resumido. Até agora é isso. Como eu disse, não sei se eu vou ficar com esse livro ou não, mas quero pelo menos ler até a página 100 pra ver se engata a leitura. Eu acho que eu vou terminar esse vlog de leitura aqui, porque já tá ficando meio bagunçado, eu nem lembro mais o que eu já falei nesse vlog, e tô olhando tantos livros ao mesmo tempo. Então eu vou terminar esse vlog aqui. Esse período agora de fim de ano é bem corrido, geralmente, né? Tem as festas de fim de ano e tal. Tem muita coisa pra agilizar também. E a gente tá no meio da quarta onda, então o bicho tá pegando. Então, tá bem atrasado esse meu vídeo aqui, e eu espero fazer um outro vlog ainda antes do fim do ano. Vamos ver. E espero que estejam gostando desses vlogs. Até mais.